Continuando, o rei disse a seus servidores, a seus assessores, a seus empregados: olha, a festa está pronta, matei os bois, está tudo prontinho. Já comprei os refrigerantes, né? Naquela época não tinha, né? Os vinhos, está tudo pronto. As roupas foram preparadas, o salão está pronto, né? Mas os nossos convidados não foram dignos. Ide, portanto, até as encruzilhadas, pelas ruas, pelos becos das cidades, aonde tiver gente, pessoas boas e más, independente que sejam as pessoas, chamem essas pessoas para participarem do meu banquete, chamem essas pessoas para participar da minha festa, porque ela está pronta, mas as pessoas não quiseram vir. O que eu faço? Perder não pode. Então chame todas as pessoas que vocês encontrarem pelos caminhos. E depois que o salão estava cheio, o rei entrou no salão todo feliz de ver lotado o seu salão de festas e começou a olhar as pessoas para ver quem é que estava ali presente, quem eram de fato os convidados que aceitaram o seu convite. E de repente, olhando aqueles que estavam à mesa, o rei percebeu que havia uma pessoa que não estava vestida com a sua veste nupcial. Era costume naquela época, para que você participasse de uma boda, que você vestisse uma túnica, uma roupa branca, para participar daquela festividade, daquela festa, para se sentar à mesa com as pessoas. E o rei percebeu que entre os convidados havia uma pessoa que não estava com as suas vestes apropriadas ao momento. E o rei chegou para ele e perguntou: como é que você entrou aqui? Você não está vestido adequadamente? Como é que foi que você entrou aqui nesse ambiente, na minha festa? E aquele cidadão ficou calado porque não tinha respostas. E o rei naquele instante mandou que ele fosse colocado para fora, e fala o evangelho, onde haveria choro e ranger de dentes. Ou seja, um lugar desagradável, fora da felicidade da festa. Só de você ser excluído de uma festa já é uma coisa ruim, desagradável. Então é por isso que ali seria um lugar de choro e ranger de dentes. Tipo, as pessoas estariam arrependidas. Por que eu não fui com a veste nupcial? Por que eu não mudei? Por que eu não fiz as coisas melhores, né? Então continua o nosso ensinamento sobre esse festim, essa boda, né? Dizendo que não basta, a exemplo desse moço, não basta ser convidado para uma festa. Não basta. Nós somos convidados, todos nós somos convidados para essa festa. Mas também não basta que se sinta, diga que é cristão. Não basta dizer, eu sou cristão. O Sr. Durade falou no começo da magnitude que é o cristianismo no mundo. Mas não basta que eu diga que eu sou cristão. Não basta dizer. É muito pouco dizer. Eu tenho que vivenciar. Comprovadamente eu vivencio aquilo que eu aprendo. Eu sou cristão em atos, em palavras, em atitudes e até em pensamentos. Isso é ser cristão. Então, para sentar-se à mesa também não basta querer sentar-se à mesa. A roupa nupcial aqui no caso representa o quê? A pureza das pessoas no coração e a prática da lei, a prática da caridade. Inclusive, dizendo que fora da caridade não existe nenhuma salvação. Diferentemente de dizer que fora da seita XYZ não existe salvação. Não é isso que está dizendo aqui o Evangelho. Porque fora da caridade, independente da sua crença religiosa, se você não praticar a religião através da caridade, não tem salvação para você. Você vai demorar muito mais para obter aquilo que você procura. Então isso é muito importante que nós entendamos essa questão de vestir a roupa branca para participar da festa, é vestir da pureza de coração, é praticar a caridade para com a gente também e para com os outros. Primeiro conosco. Gente, eu sempre pensei que era egoísmo pensar em praticar a caridade comigo primeiro, para depois pensar nos outros. Aos poucos a gente vai entendendo, vai estudando e vai entendendo que não é egoísmo. Se eu não tiver caridade comigo, como é que eu vou ter com as pessoas à minha volta? Se eu não me perdoo as minhas deficiências, se eu não perdoo aquilo que eu não gosto, aquilo que me incomoda em mim,
como é que eu vou aceitar nos outros? Se eu não aceito que o meu cabelo está ruim assim, ou baixinho, como é que eu vou aceitar as pessoas sem cabelo? Se eu estou gordinho, e não me aceito, como é que eu vou aceitar as pessoas? Então a caridade tem que começar comigo, para depois ir para com os outros. Muitos são chamados, então é onde o rei diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então essa festa de núpcias, gente, trazendo para os dias de hoje, é o convite que nos é feito a cada instante, para participarmos do banquete celestial, do banquete de Deus, da vida espiritual. Mas nós sempre estamos com desculpas de não poder participar. Sempre nós temos alguma coisa a mais. Os canais de televisão ou falam de carnaval, ou mostram carnaval, ou comentam de carnaval, ou das tragédias que acontecem durante os carnavais. E hoje eu vi um rapaz dizendo, nossa, que maravilha, o carnaval aqui nessa cidade, já estou pensando em voltar o ano que vem. Ou seja, olha que coisa, sem querer julgar ninguém, mas se nós tivéssemos essa mesma vontade para as coisas espirituais, a nossa vida seria diferente. Não condeno quem está brincando no carnaval, quem está lá com a alegria. Nós temos que evitar os excessos, e os excessos acontecem sempre. Mas então é isso que nós temos que buscar. Esse convite para esse banquete está feito para nós há muito tempo. Jesus veio trazer esse convite, Ele o fez para todos nós. E aceitar esse convite e ir às bodas é mudar a nossa atitude, é fazer uma transformação acontecer conosco. Nós temos que ter essa disponibilidade de mudar, para que façamos parte dessas pessoas participantes do banquete, porque nós vamos chegar lá sem a roupa nupcial, sem a veste da pureza, da caridade, seremos banidos, seremos convidados a retirar daquele ambiente. Então, resumidamente, esta festa de núpcias quer nos dizer isso. O convite já foi feito há muito tempo pelo nosso Mestre Jesus, mas o que fazer? Que transformação para que eu possa ser digno desse banquete? Eu vou contar rapidamente uma historiazinha para elucidar essa questão de mudança, de transformação. Havia um professor que tinha lá seus alunos, e tinha um alunozinho que sempre reclamava de tudo. Reclamava do horário, da matéria, tudo era motivo de reclamação. E um dia ele foi visitar o professor em sua residência e foi lá justamente fazer uma série de reclamações. Quando ele começou a reclamar, falar um monte de coisas, o professor chamou para a cozinha, vem cá, vamos conversando aqui, eu tenho umas coisas para fazer. Então aquele mestre pegou 3 recipientes, colocou a água em cada um deles, colocou os 3 no fogo ao mesmo tempo, e em cada um deles ele colocou algumas coisas diferentes, alguns ingredientes. Na primeira panela, o recipiente, ele colocou algumas cenouras, cruas, obviamente. No segundo, ele colocou alguns ovos. E no terceiro, ele colocou pó de café. E o rapaz continua reclamando, falando. Num determinado momento, o professor, o mestre, disse, o que aconteceu aqui? Ele não sabia o que tinha acontecido, estava tão preocupado em reclamar, que não sabia o que tinha acontecido. Como assim, mestre? Aqui o que aconteceu? O senhor cozinhou aí um monte de coisas. Não é tão somente cozinhar. Veja bem, a cenoura que eu coloquei nessa primeira vasilha estava dura. Após o seu cozimento, ela ficou mole, macia. Os ovos que estavam aparentemente frágeis, moles, ficaram duros. E o café se incorporou à água, o pó de café se incorporou à água e se transformou numa bebida gostosa, agradável. Assim somos nós, falou aquele professor. Diante das adversidades, das dificuldades da vida, das peripécias, das coisas que nos incomodam, as reações podem ser diferentes. Pessoas aparentemente fortes, né, rígidas, como uma cenoura, vem a dificuldade, ficam moles. Pessoas muito frágeis, com coração talvez bom, vem a adversidade, a dificuldade, elas ficam duras. Pessoas que tão difíceis, né, que elas dão as costas para a vida e ficam duras. E tem outro tipo de pessoas que pegam aquilo que está causando dificuldade, que seria no caso a água fervente,
e transforma aquela água para uma coisa boa, positiva. Então dizia o professor: o que você quer ser, meu filho? Com tantas reclamações. Precisamos ser como o pó de café, que nos transformamos e transformamos o ambiente que estamos, proporcionando uma bebida agradável para as pessoas. Então isso é mudança, nós temos que pensar nas mudanças em nossas vidas, as transformações necessárias, para que nós possamos chegar a essas bodas, até a festa, as núpcias que o rei nos chamou. Agora, para chegar lá, o capítulo seguinte, os itens seguintes vão falar da porta estreita. Para chegar nessas núpcias não é muito fácil, exige querer um pouco mais, de buscar, lutar um pouco mais, superar dificuldades um pouco mais. Para se chegar nessas bodas, para se chegar nesse banquete, nós temos que usar uma porta, e ela não é tão larga, ela é estreita. Só rapidamente sobre a festa das núpcias, os primeiros convidados eram os hebreus na época. Jesus estava dizendo para eles: vocês foram os primeiros a serem convidados e não quiseram ir a núpcias, a festa. E os enviados eram os profetas, muitos foram mortos. E no final, o rei manda buscar as pessoas que fossem encontrando pelos caminhos, seriam outros povos que não os hebreus. Sobra até para nós que estamos para cá, né? Então, esse é o sentido também das bodas que o mestre contou para nós. A outra experiência é sobre a porta estreita. Jesus disse nos seus evangelhos, aqui são dois pedaços, dois trechos de evangelho que Jesus nos disse na época: Mateus 17, 13 e 14, e Lucas 13, 23 a 30. Então, foi composto a porta estreita com essas duas citações. A primeira, então, fala da porta estreita, dizendo, Jesus dizia: entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, é tranquilo. Gente, é muito fácil. O caminho da perdição, da vida mansa, da tranquilidade é muito fácil. Não tem que fazer exercício quase nenhum. A vida boa, né, com excessos, com uma série de coisas, ela é muito fácil. Então Jesus já dizia naquela época, 2000 anos, Jesus já nos dizia o seguinte, que a porta que vai para o caminho da porta larga, ela é muito fácil, é espaçosa, ao passo que a outra porta é estreita. Como a porta da vida é pequena, Jesus dizia, como é pequena a porta da vida, e como o caminho que a ela conduz é estreito, e cheio talvez de dificuldades. Não se compara ao outro caminho espaçoso, sem problemas, de facilidades aparentes, de uma vida de ilusões, uma vida talvez cheia de pecados, né? Eu não gosto de falar essa palavra de pecados, mas às vezes é isso, cheio de erros, cheio de abusos. E continua.